Dando continuidade aos trabalhos da tarde, nós temos agora a palestra do doutor Rogério Monteiro Oliveira. Uma breve apresentação do Rogério, né? Ele é bacharel em Física pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo, mestre e doutor em em Astrofísica Extragaláctica pelo IAG, também na Universidade de São Paulo. Foi professor visitante na UESC, na Bahia. Também tem uma experiência em Taiwan, que é a mais recente. E é pesquisador adjunto aqui no Observatório Nacional. E, mais recentemente ainda, é membro da Comissão de Programas no SOAR. Né? Então, Rogério, por favor, fique à vontade. Bom, todo mundo, obrigado. Todo mundo me ouve bem? O som tá bom, não tá muito alto? Beleza. Bom, obrigado, Narciso, pela apresentação. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso instituto, nosso quase bicentenário instituto, né? Estamos prestes a completar 200 anos, como vocês podem ver na cadernetinha de vocês. E, bom, vocês são a garantia que esse instituto possa viver por mais de 200 anos, né? A gente depende aí de força jovem para continuar aí a nossa jornada que a gente vem até então. Bom, então, para essa escola, eu gostaria de conversar um pouquinho. Na verdade, dando seu nome palestra, eu preparei isso mais como uma conversa informal mesmo. Então, nessa conversa, eu gostaria de falar para vocês de um caso científico que é muito interessante, que são as colisões envolvendo aglomerados de galáxias. Tá? São eventos extremamente energéticos e são eventos que podem nos ensinar, eles nos ensinam muito sobre não só a constituição do universo, mas como ele é formado, tá bem? Então, ao final aí desses 40, 50 minutos, né, eu gostaria que a bagagem que eu gostaria que vocês levassem aí para casa e preferencialmente para a vida, né, é que vocês compreendam, né, o papel. Primeiro eu tenho que abrir aqui. Tá, o probleminha de cabo aqui, ele tá meio solto, vamos colocar do lado de cá. Tá, beleza. Então vocês compreendam, né, o papel dos aglomerados de galáxias como grandes laboratórios. Eu diria que são os maiores laboratórios que a gente conhece do universo. E também como que essas colisões entre aglomerados podem nos ensinar sobre um tópico que vocês já devem ter ouvido falar nas aulas da manhã, e vocês vão ouvir falar muito ainda durante a semana, que é a natureza da matéria escura. Acho que nós temos um problema de junta aqui no cabo. Tá bom. Tá. Não é USB-C, tá? Não é uma central dele. Ele tem uma aqui, ó. Não. Essa aqui ele é antigo. Não tem. Tá. Se não, eu subi a minha apresentação PDF, eu mudo para o PDF. Né? Bom, o que a gente estava falando, Júlio, problemas inesperados. Bom, não tem problema, se não... Pronto, foi. Se falhar mais uma vez, o que eu faço, eu vou mudar para o PDF. Ponto final. Bom, então tá bem, mas voltando aí ao que vocês levem de bagagem, né? Então, a gente vai descrever, e eu gostaria que vocês lembrassem bastante também de casos específicos, como, por exemplo, o caso do aglomerado bala, e no final vocês refletissem aí sobre o papel da astrofísica, não só como uma ciência que traz contribuições no entendimento da grande escala do universo, mas também em pequenas escalas, em natureza eventualmente subatômica. Então, para instigar a curiosidade de vocês para essa conversa, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa imagem, né? Então, parece uma imagem de uma região qualquer do céu, mas eu vou dizer para vocês, eu vou pedir para vocês acreditarem em mim, que nessa região específica do céu acabou de acontecer uma colisão cósmica extremamente energética, um evento extremamente extremo, um evento muito, não diria catastrófico, mas um evento muito grande. Tá? Então vou dar 20 segundos, dá uma olhadinha aqui nessa imagem, vê se vocês conseguem notar algum rastro, algum sinal dessa colisão. Tá? Então, isso aí vai ficar para instigar vocês. Daqui a pouco a gente volta nela.
Bom, então eu gostaria de falar um pouquinho, antes, para iniciar aqui a nossa conversa, sobre a estrutura do universo em larga escala, né? Então vocês começaram o dia aí falando do sistema solar, aqui a nossa vizinhança, tá? Se a gente vai mais para longe, Via Láctea, grupo local, mais para longe ainda, aglomerados de galáxias, mais para longe, o que a gente vai ver é uma imagem que lembra o formato de uma esponja, com a matéria se distribuindo em filamentos e grandes vazios intercalados. Tá? Então, essa figura aqui eu gosto dela em particular bastante, porque ela combina, né? Essa parte aqui em azul são dados observacionais, né, de grandes levantamentos de dados, e aqui a gente tem simulações, né? E aqui eu aproveito para destacar que as simulações computacionais elas são uma grande ferramenta para nós da astrofísica. Em todas as áreas, eu vou falar obviamente mais da minha, mas especialmente porque nós estamos trabalhando com eventos, objetos que a gente não consegue reproduzir aqui na Terra. E principalmente, a nossa escala de vida do ser humano é nada perto de toda a história de formação e de evolução do universo. Tá? Então, as simulações elas são ferramentas extremamente importantes e, eventualmente, alguém que venha trabalhar com astronomia pode acabar trabalhando, nunca ir num telescópio, nunca trabalhar com dados, mas só com simulações, porque também é um campo importante. Enfim, então, sabendo que o nosso universo em larga escala é uma grande esponja, nós vamos agora se perguntar como que essa estrutura de esponja se formou. Então, a gente vai voltar lá no passado. Imagino que vocês já devam ter visto essa figurinha, essa imagem no dia de hoje, né? Que é um mapa da radiação cósmica de fundo. É o primeiro retrato que a gente tem do universo, quando o universo era jovem, há cerca de 300 mil anos, né? O que é importante aqui? O que é importante é que esse mapa dá uma ideia de como era a distribuição de matéria nessa época. E o que esse mapa diz pra gente é que a distribuição de matéria era extremamente homogênea, com variações da ordem de uma parte em 100 mil. Isso é uma coisa extremamente lisa, homogênea, tá? Bom, passados cerca de 13 bilhões de anos, o que a gente tem hoje? Aquilo que eu mostrei para vocês no slide anterior, estrutura de esponja e tudo mais. Bom, do ponto de vista matemático, né, os cosmologistas eles definem um parâmetro que é um parâmetro muito importante para a gente escrever matematicamente essa evolução, que é o parâmetro de contraste-densidade, que é essencialmente a sobredensidade dividido pela densidade média. Então, do ponto de vista matemático, o que a gente quer fazer? A gente quer descrever como é que isso aqui evolui dessa época até os dias de hoje. Então, nessa época, delta, como eu falei, é questão de 10 a menos 5. Hoje, dependendo da escala que você está, você chega a valor de 10 a 5 para galáxias, aglomerados, e superaglomerados ainda estão se formando em um valor pequeno. Mas, enfim, como é que daquilo a gente chega nisso é o que nós queremos explicar, tá bom? E eu vou contar para vocês, para que a gente consiga descrever as estruturas dentro dessa escala de tempo que tem, porque isso aqui é uma informação que a gente tem certeza, a gente tem muita confiança que isso aqui foi observado nessa idade, tá? Então, dada essa escala de tempo conhecida, o ingrediente que é necessário, o ingrediente que é essencial para que essas estruturas se formem, é o que nós chamamos de matéria escura fria. Aqui eu vou usar a abreviação em inglês Cold Dark Matter. Tá? A questão é que, sem a matéria escura, as estruturas que a gente observa hoje, não teriam tido tempo de se formar. Então, esse é o universo que a gente conhece hoje, né? Dada aquela limitação de tempo que eu falei para vocês. Se no universo nós só tivéssemos matéria bariônica, né? Tabelinha periódica que a gente aprende no curso de química, as estruturas que a gente observa seriam mais jovens do que elas aparentam. Tá? Então, muito provavelmente, muitos de vocês, quando vocês ouviram falar de matéria escura, devem ter ouvido falar nos trabalhos do Fritz Zwick, da massa faltante de aglomerados, depois mais recentemente nas curvas de rotação das galáxias da Vera Rubin, mas não é só aí que a matéria escura aparece, né? Na minha humilde opinião, o papel mais importante dela é como ente central para permitir a formação das estruturas dentro desse tempo limitado que a gente tem, tá? Bom, então eu vou explicar um pouquinho o porquê que ela é tão importante assim.
Então, bom, imagino que, não sei se vocês já viram ouviram falar de um gráfico, de um cartoon como esse hoje, mas provavelmente vocês devem ouvir falar ao longo da semana, mas o fato é que o universo, ele tem eras bem definidas. Em cada uma dessas eras, ele foi dominado por uma certa componente. Então, por exemplo, lá muito atrás no passado, ele era dominado pela radiação. Depois, a matéria passou a dominar e hoje, atualmente, a gente vive a era da energia escura, né? A questão é que cada uma dessas componentes, se a gente for olhar a densidade, né, a densidade tem uma dependência diferente com a escala espacial, né? Então, obviamente, onde essas curvas se cruzam, a gente tem a mudança de domínio. Mas especialmente aqui, ó, no que a gente chama de momento da equivalência matéria-radiação, a matéria, pela primeira vez, passou a ser dominante em relação à radiação. Bom, se a matéria passou a ser dominante, a gente pode esperar que, bom, então, quando a matéria passou a dominar, as estruturas já conseguem se formar, né? Então eu tenho ali a força da gravidade, vai atraindo partículas próximas, certo? Errado, né? E por quê? Porque aqui a radiação, né, ela ainda, apesar dela ser subdominante em densidade, né, ela atua, né, para atrapalhar essas aglomerações iniciais, né? Você pode imaginar uma analogia que eu faço, você está lá na praia, né, fazendo castelinhos de areia, tem um pessoal jogando bola do lado, toda hora eles chutam a bola no teu castelinho não cresce, né? O teu montinho de areia é desmanchado. É exatamente aqui a mesma coisa. Então vinha a radiação e a matéria, eles estavam, usando um termo técnico, acoplados, né? Então, estruturas não podiam crescer. Então, em que momento que isso acontece? Quando o universo se torna transparente, né? A radiação pode se propagar livremente, que é o momento lá que está retratado no mapa da radiação cósmica de fundo, naquela época, tá? Então, só a partir daí as estruturas podem crescer. Então, o que acontece? A gente já viu que se as estruturas começarem a crescer aqui, não teria dado tempo de se formar. Então, elas têm que ter começado um pouco antes. E para elas ter começado um pouco antes, precisa existir no universo uma componente que não interage com nenhuma outra força que não a via gravidade. E essa componente é o que eu chamei, e todos nós chamamos de matéria escura fria, né? Então, onde que a matéria escura resolve o problema? Ela resolve o problema da formação de estruturas porque ela permite que as estruturas tenham começado a se formar antes no passado. E aí o que acontece aqui na recombinação? Nós já temos ali algumas aglomerações primordiais. Então, quando a matéria bariônica finalmente fica livre, sem interagir com os fótons que atrapalham a aglomeração, ela simplesmente, os baryons caem nos postos de potenciais já existentes. E aí, o problema de formação de estruturas, em princípio, está resolvido. Então, isso leva, né, ao modelo cosmológico vigente hoje, mais aceito, que é o lambda CDM, né? O lambda da energia escura, que aqui para a nossa conversa não importa muito, mas a gente vai estar mais concentrado aqui nessa segunda parte, CDM, né? Então, a maior parte do universo sendo composto dessa componente escura e a maior parte da matéria sendo composta de uma componente também desconhecida. Certo? Então, veja. Até aqui tudo bem, a gente tinha um problema, foi proposta uma solução. A solução parece de bom tamanho, resolve ali os problemas da descrição de formação de estruturas, mas não é bem assim. Com o tempo, foram se encontrando inconsistências no modelo lambda CDM para explicar não grandes estruturas, não estruturas de esponja, mas estruturas menores, galáxias, né, grupos, né? Então a gente tem vários trabalhos aqui, que eu coloquei como exemplo, discutindo essas inconsistências. E aqui eu vou fazer um parênteses, né? Quem aqui sabe o que é archive? Ok. Bom, quem não sabe, eu vou explicar agora, é o seguinte. Então, eu estou colocando aqui esses artigos. O archive, né, é um repositório que a gente usa em vários ramos da ciência, mas especialmente aqui em astronomia, no qual a gente publica trabalhos, né? Então, a gente submete um trabalho para uma revista. A revista, a política está mudando um pouco, mas antigamente ela cobrava o acesso das pessoas para você ler. Então, para poder um pouco driblar isso, a gente submete nesse repositório,
qualquer pessoa pode ver. Então, para os curiosos, que eles querem saber um pouquinho mais, porque eu não vou ter tempo de entrar em detalhes de tudo aqui, eu estou sempre indicando, quando eu cito uma referência, o número do archive. Então, se você joga esse número aqui no Google, ele vai te dar o artigo e você pode acessar mais informações caso você queira. Enfim, fecha parênteses. Ok, então, ficou demonstrado, né, que o modelo Lambda CDM ele tem alguns probleminhas para pequenas escalas. Tem uma série de problemas que, por questões de tempo, eu não vou discutir aqui. Eu vou só ilustrar um deles, que acho que é o mais simples de fazer, que é o problema da distribuição interna de massa, né? Ou no inglês a gente chama de Core Cusp Problem. O que acontece? Né? É previsto que pega, por exemplo, uma galáxia, tá? Então a gente sabe que a galáxia não é só o que a gente enxerga, não são só as estrelas, tem ali um halo de matéria escura em volta, né? Que eu consigo identificar através, por exemplo, de curva de rotação, de estrelas e tudo mais. Então a teoria da matéria escura fria diz que eu deveria, no centro ali do halo da galáxia, encontrar uma quantidade de matéria maior do que a observada, né? Então, se eu faço aqui um gráfico de perfil de densidade de matéria, né, que é a densidade de matéria, que é o raio, então na parte central eu deveria ter mais matéria do que eu observo, tá? Lógico que aquele gráfico está falando a mesma coisa, só que ele está em termos de velocidade circular, tá? Bom, como é que eu explico isso? Tá? Tem uma aparente inconsistência aí. Bom, eu posso invocar fatores específicos, astrofísicos, então posso dizer, olha, a gente sabe que no centro da galáxia pode ter ali um objeto que a gente chama de AGN, que em determinadas épocas da vida lança jatos superenergéticos e ele pode estar fazendo uma redistribuição de matéria, portanto mudando a forma da curva de densidade ali no centro, certo? Em princípio isso é uma boa solução, mas ela não explica todas as inconsistências, inclusive as que eu não mostrei aqui, né? Então precisaria de uma solução mais geral para isso. E essa solução mais geral ela envolve, né, rever o próprio paradigma da matéria escura fria, né? Um bom candidato para ser a solução desse problema é a chamada matéria escura autointeragente, ou eu vou usar nessa apresentação a abreviação em inglês. Então vamos recapitular, né, o que é a matéria escura. Então a matéria escura é uma forma exótica de matéria que, diferente da matéria bariônica, né, a matéria bariônica ela interage pelas 4 forças fundamentais. A matéria escura fria só por uma, gravidade, tá? Então vamos relaxar isso um pouco. Vamos criar um modelo em que a matéria escura ela interage além de outra força que seja a gravidade. Que força seria essa? Não sabemos. Que se fosse forte, outra das 3 forças a gente saberia, né? Mas a gente não sabe, tá? Enfim, então tem esse modelo alternativo para solucionar o problema. Ok, bom, nós temos um modelo, então baseado no método científico, qual que é o próximo passo? Testar o modelo, ok? E aí a gente vem com um outro problema, né? Como é que a gente vai testar essa matéria escura autointeragente se a gente não tem aqui na Terra, né? Isso é uma característica que aparentemente, mesmo a matéria escura fria, né? Mas quando eu falar matéria escura, eu estou me referindo à entidade no geral, sem falar se é fria, autointeragente, tá? Então, a matéria escura, ela só se manifesta em largas escalas, em grandes distâncias, nem no sistema solar, em princípio, tá? Bom, então, como é que a gente resolve isso? Bom, a gente resolve usando o nosso próprio universo como um laboratório, né? Porque o universo, ele tem escalas que são incapazes de reproduzir aqui na Terra. E, dentre os vários entes do universo, em especial, os aglomerados de galáxias são excelentes ambientes para fazer os testes. Então, isso nos leva agora ao ponto de como que os aglomerados de galáxias se formam. O ponto central aqui da nossa conversa. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, os aglomerados de galáxias eles estão localizados
nas confluências dos filamentos, né? Então, isso aqui que vocês estão vendo de fundo não é uma imagem de observação, é uma imagem de simulação computacional, tá? E quando você tem aqui os encontros, né, as áreas de maior densidade, elas correspondem aos aglomerados. Mas vamos falar um pouquinho mais o que é um aglomerado. Bom, um aglomerado de galáxias, os aglomerados de galáxias, eles são as maiores estruturas que a gente conhece no universo, que são mantidas coesas pela força da gravidade, tá? Vocês já devem ter ouvido falar por aí, eu mesmo falei no começo aqui da nossa conversa, dos superaglomerados. Pois bem, diferentemente dos aglomerados, os superaglomerados ainda estão em formação, né? Eles ainda não são encontrados em equilíbrio. Então, por isso que eu digo que hoje os maiores estruturas são os aglomerados. E as massas são dessa ordem, 10 a 14 a 10 a 15 massas solares. Quanto à constituição, esse nome aglomerado de galáxia é um nome que engana, porque a maior parte da massa do aglomerado não é formada de galáxias, ou seja, não é matéria que a gente vê, é matéria escura, 80%. Né? Só o restante dos outros 20% é que é a matéria bariônica, a matéria da tabela periódica. Só que do restante, na contribuição geral, a maior parte da matéria bariônica não é invisível, porque ela está na forma de um gás quente, a gente não enxerga gás. Mas, felizmente, esse gás está tão quente, a gente chama de, em inglês, ICM, Intercluster Medium, meio interaglomerado. Esse gás está tão quente que ele emite na frequência de raio-x. Então, usando telescópios, satélites espaciais, porque felizmente a nossa atmosfera bloqueia raios-x, a gente consegue observar esses aglomerados. E somente 5% da massa é massa visível, são luz de estrelas, tá? Galáxias. E como é que esses aglomerados se formam? Eles se formam a partir da fusão de estruturas menores num cenário que a gente chama de cenário hierárquico de formação, tá? Então, mostrando para vocês aqui imagens, né? Essas duas imagens são relativamente recentes. Essa imagem aqui é de um aglomerado de galáxias observado pelo telescópio espacial James Webb, enquanto essa aqui é bem recente, saiu aí acho que no começo do mês, é uma das imagens da primeira luz do telescópio Vera Rubin. Né? Eles, dentro do grande campo que eles fotografaram, lá tinha um aglomerado de galáxias, se eu não me engano, é um aglomerado de Virgo. Pois bem, então, o que é esse cenário hierárquico? Então, a estrutura que a gente está vendo hoje, aqui está o aglomerado, ele foi formado a partir de colisões de estruturas menores. Aqui tem duas, mas esse processo é contínuo, tá? Ele vai acretando matéria sempre. E essas duas que vieram de mais duas e por aí vai, duas ou mais. Né? Então, isso é o que a gente chama de hierárquico. Né? A formação se dá das menores para as maiores estruturas. Tá bem? Ok. Bom, e é justamente nessas fusões que acontecem as colisões entre aglomerados de galáxias, que é o cerne aqui dessa conversa que a gente está tendo. E são essas colisões que provêm eventos extremos que nos permitem testar não só a natureza da matéria escura, mas também outros fenômenos. Então eu posso estudar os componentes do aglomerado, lembra que tem gás, tem galáxia, né? Um aglomerado de galáxias, isso é uma informação ainda em aberto, né? A gente não sabe na data de hoje. Né? Pode ser que terminando aqui a apresentação, abra lá o archive de hoje, tem um artigo explicando e não seja verdade. Mas até esse presente momento, a gente não sabe qual que é o papel da colisão entre aglomerados na evolução das galáxias internas, né? Então um detalhe interessante que é o seguinte, né? Quando eu vou investigar modelos, não só a autointeragente, aí estou falando de outros modelos em geral também, modelos de matéria escura que envolvem outras partículas, né? Porque há ainda algumas explicações que envolvam partículas que a gente conhece. Quais são as partículas que a gente conhece? São as partículas do modelo padrão, né? Venho falado aqui de tabela periódica, que a gente aprende no ensino médio. Essa aqui é a tabela periódica da física superior, né? Aqui a gente tem todas as partículas elementares,
Daqui você faz qualquer coisa, menos a nossa querida matéria escura, que a gente não sabe o que é, né? Então, se a gente tem algum modelo que supõe que a matéria escura é formada por enfim, ela é formada por qualquer uma das partículas que não é essa, só existe uma forma de investigar, que são através de, vou chamar de experimentos astrofísicos, mas não são bem experimentos, de observações astrofísicas. Tá? Eu não consigo detecção direta, etc. Nada disso testa modelos de matéria escura que não estão incluídos, ou que não exatamente que estão incluídos. Matéria escura é eventualmente uma matéria exótica, mas eventualmente em alguma interação, alguma partícula conhecida podia ser produzida, né? Então, se a gente imagina que não, mesmo nas interações, coisas vão ser produzidas que não são no modelo padrão. Então, só a astrofísica mesmo que consegue prover para a gente um laboratório. Pois bem, então vou apresentar para vocês aqui que eu diria o aglomerado de galáxias dos mais famosos, que é o aglomerado Bala, ou em inglês, Bullet Cluster. Bom, essa imagem é uma imagem combinada, né? Então, quando a gente pega um telescópio, né, a gente essencialmente observa as galáxias, como eu disse para vocês, um telescópio óptico. Se eu vou lá para o céu, fora da atmosfera, um telescópio de raio-x, Chandra XMM, por exemplo, eu consigo observar o gás. Eu estou observando em outro comprimento de onda. Então, essa parte aqui em cor de rosa, magenta, representa o gás do aglomerado, né? E essa parte em azul, acreditem em mim, é a matéria escura. Peraí, mas a gente não sabe o que é matéria escura, mas consegue ver? Ver a gente não consegue também, mas a gente consegue sentir a presença dela, porque a matéria escura é matéria. Então a gente consegue medir a presença gravitacional da matéria através da técnica de lentes gravitacionais. Tá? Então é uma coisa assim exótica. A gente sabe onde a matéria escura está exatamente, apesar de não saber exatamente do que se trata. Tá? Então essa imagem aqui é um combinado dessas três diferentes observações, vamos dizer assim. Tá? Bom, o que tem exótico aqui, né? Bom, o que tem exótico é que isso aqui, o aglomerado Bala, é o resultado de uma colisão entre dois aglomerados, tá? Então, esse aqui, vou aqui para o lado que aqui é melhor. Então, aqui é essencialmente a mesma figura, né? Em contornos verde, nós temos a distribuição de matéria escura, né? Por lentes, né? Que é o azul ali. E aqui essa figura de cores é o gás, certo? Então tá lá. O que chama a atenção nessa figura? Bom, nós temos dois aglomerados, certo? Mas presta atenção onde está a matéria escura e onde está o gás. Elas não estão centralizadas, nem aqui, nem no outro, tá? Num aglomerado relaxado, num aglomerado que não está sofrendo evento de colisão, essas duas componentes são centralizadas. Então, a descoberta do aglomerado Bala, ela trouxe algumas consequências para a interpretação da matéria escura. Porque a gente está falando, o aglomerado Bala, esses trabalhos são do começo da década de 2000, então 2004, 2006. Né? Então até naquela época, né, existiam, e ainda existem, para ser sincero, teorias que explicam o universo sem fazer uso da matéria escura. Né? Então tem, por exemplo, as teorias de gravidade modificada. Então, essencialmente, né, a gente aprende lá no ensino médio, que a gravidade cai com R ao quadrado. Né? A gravidade modificada, ela fala, não, essa não é a descrição correta da gravidade, propõe uma outra descrição matemática. Ela funciona muito bem, né? Mas não para explicar isso. Por que que acontece? Lembra, a lente gravitacional ela é sensível a toda massa, não importa se ela é escura, se ela é bariônica. Então, o que está dizendo essa imagem aqui? Está dizendo que a maior parte da massa do aglomerado está aqui, ó, centralizado nessas curvas de nível. Ou, se você quiser ver, aqui embaixo, comparado com as galáxias, tá? Mas a gente sabe que o gás, que é a matéria bariônica, que a gente conhece, né, e que forma a maior parte da matéria bariônica do aglomerado,
não está centralizado. Então, peraí. Eu medi a distribuição de matéria. Está falando para mim que a maior parte da matéria está aqui. Mas a maior parte da matéria que eu enxergo está aqui, fora. Fora termos de falar, mas não está centralizado. Então, uma das consequências da descoberta e análise do Bullet Cluster foi, não digo o descrédito, mas essas teorias de gravidade modificada que tinham até então, elas perderam um pouco o ímpeto, porque é muito mais difícil e, pelo que eu andei vendo, elas até hoje não conseguem explicar corretamente essa morfologia. Diferentemente de que a gente assume que o universo tem matéria escura, que isso aqui e a matéria escura compõe a maior parte da massa do aglomerado. Tá bom? Então, isso é um caso clássico de uma colisão entre aglomerados de galáxias. Então, o que acontece o que pode acontecer nessas colisões? Né? As componentes, né, em especial a matéria escura e o gás, elas podem ser arrancadas espacialmente em relação ao poço de potencial, né? Bom, tem aqui uma animaçãozinha, né? É do Bullet Cluster. Mesma coisa. Mesma coisa. Azul é matéria escura, magenta é o raio-x. Então dá uma olhada. Inicialmente estava tudo misturado, né? E tem a colisão, um aglomerado passa pelo outro e claramente aqui o gás foi arrancado de dentro, entre aspas. Tá? Isso é um evento extremamente energético. Tá? Pois bem, e no que isso nos interessa? É a pergunta. Bom, se um aglomerado é composto essencialmente de matéria escura e você tem ali dois grandes aglomerados se colidindo, o que essencialmente a gente tem é um grande acelerador de partículas cósmico. Né? É similar ao que a gente tem aqui na Terra com o LHC, o LHC que é o maior de todos, né? Em que a gente acelera partículas para jogar umas contra as outras e estudar ali a estrutura interna. Né? Então, em vez de gastar milhões de dólares, mesmo agora o Brasil, desde 2024, é um membro associado do CERN, né? O que é muito bom para a nossa ciência, mas enfim, ao passo que se gasta muito dinheiro aqui na Terra para construir esses equipamentos, nós temos de graça disponível aos montes do universo. Muito bom, né? Vou tomar uma aguinha aqui. Bem, nem tudo na vida são vantagens, a gente tem prós e contras. O contra dos aceleradores de partículas cósmicos, dos aglomerados de galáxias, é a baixa energia por partícula. Né? Então, se a gente compara a energia por partícula de um aglomerado em fusão com um aqui no LHC, a gente vê que a razão é 10 a menos 6. A energia é muito pequena de uma partícula acelerada num aglomerado de galáxias. Porém, num aglomerado de galáxias típico, a gente tem cerca de 10 a 70 partículas de matéria escura. Ou seja, a gente perde na energia, mas ganha na quantidade. Né? E lembre-se também que eu não vou poder reproduzir esse experimento no CERN porque nós não temos à disposição aqui, em princípio, matéria escura para testar. Né? Pois bem, mas imagino que todos vocês aqui sejam de ciências exatas, tenham muitos estudantes de física, astronomia, ciências correlatas. A gente quer uma grandeza física para caracterizar essa variante aí da matéria escura autointeragente. E essa grandeza física, que a gente busca um número, é chamado sigma sobre m. É a seção de choque de autointeração dividido pelo valor da massa. E essa parametrização em função da massa é necessária porque a gente não sabe a natureza do que a gente está tratando. A gente tá tratando de descobrir uma grandeza física, mas a gente não sabe ainda do que. Então, por isso que é necessária a parametrização pela massa da partícula. Tá bem. Então, vamos voltar no aglomerado bala. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, ter uma ordem de grandeza desse número. Tá? Conta de padaria, né? Então vamos olhar aqui para essa imagem. Né? Então a gente viu, né, a animaçãozinha lá, um aglomerado passou pelo outro. Enquanto a maior parte da matéria está aqui, o gás tá fora. Né? Então eu quero comparar a seção de choque de autointeração, que eu vou chamar só de sigma m, da matéria escura e a do gás.
Porque o gás também interage com ele mesmo. Quer dizer, o gás a gente sabe que interage com ele mesmo, né? Física de fluidos. A matéria escura que está aqui a interrogação. Pois bem, bom, então como eles estão, obviamente, fora de lugar, deslocados espacialmente, a gente sabe que o sigma sobre m do gás deve ser muito maior que da matéria escura. Okay? Mas até aí, nenhum segredo. Então, numericamente, eu posso dizer que o sigma sobre m do gás é muito grande, tá? Muito maior que 1. Tá bom. Então, do gás a gente sabe. E para as galáxias e para a matéria escura? Principalmente da matéria escura, que é o que a gente está interessado, né? Bom, então agora é um bom momento de voltar na primeira imagem que eu mostrei para vocês no começo dessa conversa, né? Então, isso aqui, agora vocês podem reconhecer, é o campo do aglomerado bala, tá? Pois bem, refresquem a memória. Vocês estão percebendo algum sinal da colisão que aconteceu? Chute? Oi? Onde você vê a lente? No meio. Vamos ver no meio. Tá, talvez aqui tenha uns risquinhos. Mas veja, a lente gravitacional, ela é um fenômeno que ela não depende da natureza da lente. Né? No caso dessa lente aqui, ela está sofrendo ali um evento violento. Mas se fosse um aglomerado de galáxias normal, ela funciona do mesmo jeito. Tá? E essa é a vantagem da técnica de lentes. Tá? Então, vamos excluir essa hipótese. Bom, eu vou falar para vocês, olhando essa imagem aí, que essencialmente a gente está vendo as galáxias, algumas das galáxias, né? Porque olha só, na astronomia a gente essencialmente vê coisas projetadas. Então, nem todas as galáxias aqui são membros do aglomerado bala. As galáxias estão atrás, estão na frente, só algumas. Tá? Enfim, mas eu vou dizer para vocês que só olhando essa imagem, você não vai ver nenhum sinal da colisão. E por quê? Porque as galáxias, elas estão muito distantes umas para as outras nos aglomerados. Então lembra lá da animação, quando passa uma estrutura pela outra, as galáxias elas vão passar tranquilamente pelos espaços vazios. Não vai ter interação de contato. De forma que a gente diz que o sigma sobre m das galáxias é 0. Tá? Então, não tem nenhum sinal de colisão nessa imagem. Tá? Uma pegadinha. Pegadinha não, foi isso para motivar a curiosidade de vocês. Tá bem. Então agora vamos ver mais de perto. Essa publicação foi de 2004, né? Embora tenham outras publicações sobre o aglomerado bala, mas essa foi a mais famosa porque ela foi a primeira que fez uma estimativa do sigma sobre m, da seção de choque de alta interação para a matéria escura, né? Usando o aglomerado bala. Então o que a gente sabe agora? Sigma m do gás, muito grande. Das galáxias, 0. E da matéria escura? Bom, faço questão de voltar. Bom, o gás está completamente arrancado da matéria escura. Então, certamente, o sigma sobre m da matéria escura é muito menor que o do gás. Né? A nossa pergunta agora é se ele é 0, como das galáxias, e como da CDM. A matéria escura fria tem, por definição, sigma sobre m igual a 0, como das galáxias. Tá? Vou voltar lá. Tá bom. Então, nesse trabalho, de novo, para os corajosos, recomendo consultar a referência no archive. Né? Eles usaram 3 diferentes abordagens. Né? No primeiro, né? Mas o tempo está corrido, não vale a pena destacar cada um deles. Mas, enfim, vou falar aqui do terceiro. De novo, volta lá na animação. Tem um aglomerado maior, tem um menor. Né? Estão passando um pelo outro. Se a matéria escura tivesse um sigma sobre m razoavelmente grande, é possível que o aglomerado menor não sobrevivesse à passagem, porque a matéria escura, ela espalharia a matéria o halo maior espalharia a matéria desse halo menor, de modo que do outro lado, na saída, você não veria muita coisa. Mas, de fato, a gente enxerga um subaglomerado. Né? Eu mostrei para vocês ali as curvas de densidade de matéria. Então, fazendo algumas considerações físicas que
aqui para nossa conversa não vem ao caso, eles chegaram a um número, a um valor superior para essa grandeza, que é de 1 centímetro quadrado por grama. A unidade inversa de densidade. Tá? Então, esse foi o número que o Bullet Cluster nos deu de presente. Certo? Então, note que ele não é tão grande quanto o do gás, né? E está mais próximo do das galáxias, o que faz sentido. Né? Ele se a matéria escura for autointeragente, essa seção de choque vai ser muito pequena, ou seja, ela interage com ela peronomútil. Tá bom? Ok. Tudo bem, mas o Bullet Cluster foi importante, continua sendo, só que ele é um sistema individual, certo? Então, por isso, né, a gente não tem comparações com outros, né, para ter... a gente, até então, estou fazendo uma viagem no tempo, né? Então a gente não tinha comparação com outros. E qual que é o problema de você ter só uma amostra, né? Veja, como eu disse, na astronomia a gente trabalha com grandezas projetadas. Aqui está o plano do céu, tá? O observador estaria olhando nessa direção. Só que o movimento, né, não necessariamente é aqui no plano do céu. No caso do aglomerado Bala, e é por isso que ele é um sistema tão importante, tão destacado, né? Porque ele essencialmente aconteceu no plano do céu. E o que isso significa? Significa que eu não tenho que calcular aqui a projeção da separação entre, por exemplo, a matéria escura e o gás, né? Agora, num caso mais geral, esse evento, né, a colisão, se acontece com um certo ângulo em relação ao plano do céu. E qual é o problema? Nós não conhecemos qual é esse ângulo. E não é nem um pouco trivial saber o valor dessa grandeza. Então, se eu não sei o valor dessa grandeza, quando eu vou calcular a projeção aqui, eu estou inserindo erro na medida. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Outra coisa... eu preciso saber com bastante precisão a massa das duas. Eu estou me referindo aqui a duas que eu estou considerando o caso mais simples, tá? Eu preciso saber a massa, né? E, muito recentemente, surgiram algumas dúvidas se a forma com que nós medimos a massa via lentes gravitacionais está correta, principalmente nesses eventos extremos, tá? Então, isso é ciência. A gente vai investigando, vão aparecendo respostas, eventualmente vão aparecendo mais problemas e aí a máquina gira, tá bom? Ok. Passou o tempo, né? Vamos pegar uma estratégia diferente agora, né? Então aqui está uma representação esquemática. Então aqui é o gás, tá em rosa ainda, a galáxia, que aqui está S de stars. Então o que a gente aprendeu, né? O gás e a matéria escura. O gás esquece a matéria escura. A matéria escura, por enquanto, a gente não sabe o que é. Mas pega o gás e as galáxias. O gás tem seção de choque de alta interação muito alta e as galáxias zero. Então a gente espera que entre as galáxias, o gás e as galáxias, durante uma colisão, eles sejam arrancados. Então a distribuição não é coincidente. Tá? E a matéria escura? A matéria escura é o que a gente quer saber, né? Então, o que acontece? Qual uma abordagem que a gente pode fazer? A gente pode, né, medir esses deslocamentos, né? É possível. Gás, galáxia, matéria escura, galáxia. Eu recorro a um modelo físico, né, um modelinho teórico, e esse modelo, a partir desse modelo teórico, eu posso saber qual que é a seção de choque. Tá? Uma ideia, aliás, não é nenhuma ideia, procedimento padrão, né? Dados, modelo, e aí dali o modelo sai a grandeza. Bom, isso foi feito por um grupo em particular, né? Cerca de uma década atrás, né? Então, inicialmente, eles propuseram um modelo, a gente chama de toy model, porque assim, é um modelo que note assim, o essencial. Nós não sabemos a natureza da matéria escura, nós estamos querendo saber uma propriedade de uma coisa que a gente não sabe o que é. Lembre-se disso. Então isso sempre torna as coisas mais difíceis. Então eles fizeram um modelinho bem simplesinho, considerando algumas forças, de modo que a razão entre os deslocamentos, galáxia, matéria escura, galáxia, gás,
está diretamente relacionado a sigma sobre m que a gente quer calcular. Tá? Então, o modelo nós temos aqui. Vamos para o segundo passo, os dados. Então, um ano depois, né, eles fizeram um levantamento com cerca de 32 aglomerados em fusão, né? Ou seja, cada aglomerado, vamos considerar que são 2 estruturas, eu tenho pelo menos 72 peças, então 72 anatomias pós-colisão, de maneira que agora eu posso fazer um tratamento estatístico que não era possível no aglomerado bala. Tá? Ok, e o que saiu daí? Esse é o resultado que eles apresentam no trabalho, né? Tá aqui a seção de choque. No começo, a gente não está, nesse momento, preocupado em saber o valor. Né? A gente sabe que é uma tarefa hércule, é difícil. Então, eu só quero um limite máximo tá de bom tamanho. Tá? Então, fazendo a curva ali de densidade de probabilidade, eles chegaram nesse valor. 0,5 centímetro quadrado por grama, que vocês vão lembrar, é metade do valor lá do aglomerado bala, H1. Né? Ok, bom. Então, nesse trabalho aqui, eles corrigiram algumas... Não exatamente que o Bullet Plus está errado, veja bem, é uma evolução natural. Né? Então, de um sistema que tinha aqueles problemas que eu falei para vocês, eles partiram para uma amostra, um tratamento estatístico, então aqueles problemas, eventualmente, que eu não sei ali qual que é o ângulo, o eixo, né, de colisão, aqui isso fica... dilui porque tem uma amostra muito grande. Tá bom, mas, bom, eu sou sempre do contra, eu sempre mostro o que deu errado, né? Então tá. Então como esses momentos, as palestras, essas conversas que vocês estão tendo fora dos cursos, são também momentos de divulgar o que está sendo feito no ON, pelas pessoas do ON, então chegou o momento de eu falar um pouco das minhas contribuições para esse campo de estudo. Né? Então, dentre os 72 aglomerados que foram considerados no estudo que eu acabei de falar, em um deles em particular, eu conhecia muito bem porque nós estudamos no processo de doutorado. Né? Note que nesse trabalho, eu vou dar nomes para os autores porque senão fica complicado. Então, esse trabalho aqui, em que eles fizeram as medidas observacionais, é do David Harvey, tá? Que saiu na revista Science 2015. Então, nesse trabalho, o que acontece? Eles tinham 72 peças. É lógico, não era o foco do trabalho, eles não conseguiam analisar em detalhes a anatomia de cada sistema. O que é a anatomia? É mapear a distribuição de gás, distribuição de matéria escura, distribuição das galáxias. Tá? Essencialmente, foi feito um trabalho assim, somente para poder detectar ali, por exemplo, onde estavam os centros das distribuições. Vamos falar em maneiras gerais. Nesse trabalho do meu doutorado, como a gente estava concentrado por outros motivos, diferente, o nosso objetivo não era investigar a seção de choque em matéria escura, a gente tinha outros objetivos. Então, para os nossos objetivos, a gente precisava saber com detalhes quais que eram as incertezas na determinação da posição da distribuição de matéria escura, onde é que estava o centro da distribuição, né, da matéria escura e do gás. É isso que está dizendo aqui esses contornos azuis e vermelhos. Nós vamos para a matéria escura, vermelho para o gás. Né? Então, olhando essa figura aqui, o que mais chama atenção, comparando com o aglomerado bala, é a assimetria. Né? Obviamente aqui a figura não é tão bonitinha quanto do aglomerado, mas veja bem, lá no aglomerado bala, nas duas partes, o gás e a matéria escura estavam separados. Aqui não. Nessa parte, nesse subaglomerado está, mas nesse não. Nesse elas estão coincidentes. Como é que a gente explica isso? Né? E a coisa ficou mais complicada ainda quando a gente foi lá e mediu a massa, né, por lente gravitacional e viu que a massa dessas estruturas é igual, semelhante. Então veja, a gente tem dois aglomerados semelhantes, passaram por colisão, mas só em um deles o gás foi arrancado. Né? Então tinha esse desafio a mais aí. Eu não vou... Não é o foco aqui da nossa conversa, não vou entrar em detalhes sobre isso, eu só vou mostrar para vocês o que é relevante para essa discussão aqui. E para essa discussão é o seguinte, quando eu vejo aqui a incerteza na posição da distribuição de matéria escura, e eu comparo com a posição da chamada BCG, vamos lá, um aglomerado de galáxias, ele tem, em geral, uma galáxia muito brilhante, a mais brilhante de todo o aglomerado, localizado no centro do aglomerado.
que a gente inclusive usa para traçar o potencial gravitacional do aglomerado. Essa galáxia a gente chama de BCG, Brightest Cluster Galaxy. Tá? Então, a BCG é uma boa traçadora da distribuição de galáxias como um todo. Então, quando eu comparo a posição da distribuição de galáxias com a de matéria escura, eu vejo que as incertezas que eu tenho na medida da distribuição de matéria escura são compatíveis com a posição da galáxia da BCG. Ou seja, quando eu vou comparar a distribuição de matéria escura com a distribuição só de galáxia, elas são, dentro das incertezas, coincidentes. O que isso significa? Que eu vou voltar aqui. Aqui. Essa bolinha azul é coincidente com a verde, né? Matéria escura, galáxia. Ou seja, isso aqui é considerado a assinatura da matéria escura autointeragente, né? Algum afastamento relativo entre as galáxias e a matéria escura. Mas a gente não tem, foi o que a gente mostrou, um subresultado do meu doutorado, não tem precisão estatística para poder medir essa incerteza. Pode ser que tenha um afastamento, mas dentro das incertezas observacionais a gente não mede. Tá? Então essa foi a conclusão. E aí a gente percebeu, por que eu estou falando disso? Né? Porque no trabalho do Harvey, eles fizeram algumas medidas erradas aqui. Né? Então, primeiramente, a primeira delas é que não é exatamente errado, mas não era o foco do trabalho. Diferentemente daquele caso, eles não mediram as incertezas nas posições dos centros, né? E simplesmente mediram. Né? Só que essa medida aqui, obviamente, eu não sei a incerteza, então não sei o quanto que eu posso confiar nela. E, em particular, no caso desse aglomerado, que é chamado Abell 1758, em vez de identificar corretamente o gasto do aglomerado, eles identificaram de maneira errada uma que a gente chama de fonte pontual, que não é a emissão do aglomerado, mas de um objeto em particular. Então, a gente pegou duas, não inconsistência, mas duas pequenas falhas nesse trabalho e que a gente reportou no nosso artigo. Né? Mas antes disso, também fez parte do nosso trabalho a gente fazer uma simulação hidrodinâmica dessa colisão do aglomerado que eu falei para vocês, o 1758, e como eu disse, né, as simulações elas são grandes ferramentas aqui para nós fazer a nossa ciência. Porque, veja, olha a escala de tempo aqui, giga-ano. Né? Jamais a gente em vida vai observar o processo como um todo. A gente precisa de simulações para poder ver o que vai acontecer e o que já aconteceu. Tá bem? Ok. Então, a gente reportou isso aqui, nosso artigo ele foi aceito e foi publicado em dezembro de 2016, né? E a gente disse, traduzindo aqui para vocês, isso que eu falei. Então, a gente não tem precisão ali para achar diferença de posição de matéria escura com galáxia. Um mês depois, né, esse artigo saiu lá no Archive, né? Em que os autores, nesse caso, o foco deles era comparar com o trabalho do Harvey, né? Então eles foram lá aglomerado por aglomerado e revisitaram as medidas e eles corroboraram essas nossas críticas. Né? Então tinha muito valor medido de maneira errada, né? E, enfim, não vou também entrar em detalhes aqui, mas aquela medida, aquele seção de choque, valor superior que eu mostrei, meio, eles recalcularam para 2. Né? Enfim, mas de novo, isso aqui é ciência, não é que um estava certo, o outro está errado, isso aqui, esse grupo é melhor que aquele, não. É assim que a gente trabalha com o desconhecido, né? Batendo cabeça e indo. Então, para a gente poder avançar, né, eu elenquei aqui uns que eu chamei de desafios para o comissionamento. Então, nós temos ali os colisores de partículas, são os aglomerados de galáxias, né? E quando você faz um instrumento científico novo, um experimento, um CERN, mesmo um telescópio, você tem um período que a gente chama de comissionamento, né? Você está testando as coisas, você está conhecendo o instrumento, faz as calibrações, etc., para poder se confiar na informação que você tira. Então, o que a gente precisa fazer para confiar melhor nos colisores cósmicos é o comissionamento. Então, o que eu preciso ainda melhorar para implementar isso? Primeiro, né, é sair
do 3D para o 2D com acurácia, ou, em outras palavras, conhecer, pensar em maneiras de restringir, de conhecer melhor esse ângulo, né? Geralmente as coisas não acontecem no plano do céu como aglomerado bala, elas acontecem com algum ângulo e quanto maior o ângulo, pior, mais complicado fica fazer a projeção, né? Outra coisa que eu não mencionei, quando você tem uma colisão de aglomerados, né, inicialmente você pode ter aquela configuração do aglomerado bala e na metade do 1758, que você tem matéria escura de um lado e gás do outro. Só que o que acontece? O processo continua. Então, a matéria escura, ela tem a maior massa. Então, com o passar do tempo, o gás não vai ficar lá fora, digamos assim, fora. Ele vai ser atraído de novo para o halo, né? Então, essa separação, gás, matéria escura, e uma possível separação galáxia-matéria escura, elas dependem da idade, do tempo. Então, a gente precisa conhecer o que a gente chama de idade da colisão, ou seja, quanto tempo desde a pancada, né, da passagem pericêntrica. Isso é uma informação importante também. E, não menos importante, determinar com acurácia a massa das estruturas. Porque, veja bem, aqui é um bom exemplo. Aqui é tudo redondinho, perfeito. Quando a gente a gente faz um modelo, né, para distribuição de matéria, aqui, no caso matéria escura, a gente usa simulações computacionais, só que a gente usa halos, vamos chamar de aglomerados, esquece. É melhor, para não confundir. A gente usa aglomerados que estão relaxados, estão em equilíbrio. Aí a gente vai lá ver como é que a massa varia do centro para a borda do aglomerado, tá? E aí a gente tira aí um perfil analítico, uma função matemática que a gente depois vai ajustar para dados reais, né? O problema é que logo depois da colisão, você não tem essa perfeição aqui. A matéria está bem confusa ali. O negócio pode estar... pode ter sido totalmente distorcido, né? Então, isso é uma coisa recente, né? Tem um trabalho aí de 3 anos atrás que mostrou que, olha, do jeito que a gente está medindo essa massa, ela pode estar incorreta, né? Isso traz consequências na interpretação desses fenômenos. A gente tem que... É mais um ponto aí para a gente melhorar. Tá acabando, tá, gente? Bom, então mais recentemente no nosso grupo, a gente tem também dado ali a nossa contribuição. Então a primeira delas é o seguinte, né? Falei para vocês, os aglomerados são ótimos para testar matéria escura autointeragente. Mas, vamos lá. Quando tem aquela separação, quando o gás é arrancado da matéria escura, será que eu preciso de um modelo alternativo de matéria escura? Ou seja, será que a matéria escura, a CDM, a matéria escura fria, ela não dá conta de explicar isso? Então foi o que a gente investigou nesse trabalho aqui de 2021, né? E cuja nossa conclusão foi que, sim, com matéria escura fria, a gente consegue explicar essa separação gás-matéria escura, tá? Mas, lembre-se, né? O principal sinal da matéria escura autointeragente não está nessa componente, e sim na separação entre galáxia e matéria escura, tá? Então, o que a gente explicou aqui foi, olha, para metade disso a gente consegue explicar com CDM normal. Aí a outra, bom, aí a gente vai continuar trabalhando. E sobre o efeito que a gente chama de weak lens mass bias, né? Esse problema que eu te falei da possível imprecisão das lentes gravitacionais para determinar a massa de aglomerado em fusão. Então a gente publicou um trabalho recente, né? Em que a gente simulou esse evento, né? Através via simulações computacionais, e mostrou que quando você tem dois aglomerados, um tem uma massa muito grande, outro tem uma massa razoavelmente menor, né? Esse efeito é desprezível. Ou seja, a ciência que a gente está fazendo até aqui tá ok, né? Mas, obviamente, isso é um resultado que deve ser generalizado, né? Porque a gente tem... O problema maior dessa weak lens mass bias seria quando a gente tem aglomerados de tamanhos semelhantes, né? Então, isso aqui é um trabalho ainda
são trabalhos ainda, são respostas ainda que estão em progresso. Então a gente mostrou que para um certo regime, ok. O que a gente está fazendo, quando eu digo a gente, é a comunidade. Então o que a comunidade está fazendo até aqui, do jeito de medir massa, ok. Né? Mas precisamos generalizar isso ainda. Então, esse é um ótimo ponto para a gente fazer um sumário, para a gente colocar ali no papel, né? Lembrar o que a gente viu até agora. Então, a gente viu que os aglomerados de galáxias eles são as maiores estruturas gravitacionalmente ligadas do universo. Eles são formados por 3 componentes principais: galáxia, gás e matéria escura. 80% é matéria escura. Né? E como esses aglomerados se formam hierarquicamente, dos menores para os maiores, né? Eles são formados através de colisões entre 2 ou mais estruturas, e essas colisões são eventos extremamente energéticos. São tão energéticos, né, que eles podem ser usados como laboratórios para investigar não só as componentes do aglomerado, mas também a própria natureza da matéria escura, como foi o caso que eu ilustrei através do aglomerado Bala. A gente viu que a CDM, matéria escura fria, é uma boa teoria, dá conta de explicar o universo em grandes escalas, mas tem umas inconsistências ainda em pequenas escalas, né? Cuja solução mais geral pode ser atribuída a modelos alternativos de matéria escura, dos quais eu cito a matéria escura autointeragente. E é justamente para a matéria escura autointeragente que os aglomerados de galáxias em colisão são excelentes laboratórios, né? Porque a gente, em princípio, se a matéria escura for do tipo autointeragente, a gente pode comparar a distribuição dela com das galáxias, e se a gente vê algum sinal, a gente tem boa certeza de afirmar que isso foi devido a essa propriedade da matéria escura. Mas isso é só o começo. Né? Uma grande era da astrofísica já está em andamento. Né? A gente tem aí... Recentemente foram lançadas as primeiras imagens da primeira luz do projeto LSST, baseado no telescópio Vera Rubin, no Chile. Nós temos o James Webb, que está no espaço, telescópio Euclide. Está vindo aí o sucessor, de fato, que o James Webb, as pessoas falam que é o sucessor do Hubble, mas o James Webb ele trabalha na faixa de infravermelho. Né? Para a mesma faixa do espectro do Hubble, se não houverem mais cortes na NASA, etc., mas está em preparação essa nova missão. Enfim, então, não só... obviamente, esses instrumentos eles são desenhados para diversos problemas em astrofísico, mas especialmente aqui para o que eu apresentei hoje, eles serão extremamente úteis, tá bom? E, onde é que vocês entram na história? Bom, como eu disse, a nossa instituição ela precisa de gente nova para poder viver mais 200, 300, 400 anos, né? Então, se você é curioso, se você é proativo, persistente, né? São características fundamentais para um cientista, seja bem-vindo, considere se juntar ao observatório. Para os que estão na graduação, vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre o programa de iniciação científica. Vai ter logo após agora, o professor Dr. Plínio Jaqueto vai falar bastante para vocês sobre como funciona. E amanhã, nesse mesmo horário, 16h40, o Dr. Jorge Carvano, que é o nosso coordenador da pós-graduação, também vai dar detalhes para vocês de como vocês podem se juntar a nós. E não só esse caso específico de ciência que eu te falei, mas outros que os nossos colegas pesquisadores desenvolvem aqui, vocês são mais que bem-vindos para solucionar. E é isso que eu tinha para falar com vocês no dia de hoje. Obrigado. Muito obrigado, Rogério. Nós temos agora 10 minutos para perguntas e explicações. Por favor, levante a mão. Quem quer começar? Opa, aqui. E reclamações também, eu aceito. Professor, o senhor pode voltar naquele slide que tem como se fossem umas curvas de níveis da matéria escura? Certamente. Esse. Isso. Essa curva de nível quer dizer a densidade da matéria? Isso. Mais denso no centro
menos denso na borda. Entendi. Mas como é que você mede essa densidade se essa matéria... faz sentido, né? Se ela se interage gravitacionalmente, você consegue calcular isso. Entendi. Tá. Vocês devem ter, se vocês entraram pela entrada principal do prédio, vão passar, tem a mesa do vigilante, aí tem um corredor, tem algumas fotos, vocês devem, se não passaram, vocês podem ir lá e prestar atenção, tem uma foto de um senhor famoso sentado na frente do prédio amarelo com outras pessoas, né? O senhor famoso é o Albert Einstein, né? E a teoria da relatividade dele, né? Então ela foi um dos comprovações observacionais, foi a medição do eclipse em Sobral, né? O famoso eclipse em que essencialmente a luz durante o eclipse solar, a luz de uma estrela distante ao Sol foi distorcida, né? Nesse caso, o gerador do campo gravitacional que desviou a luz da estrela é o Sol. Nesse caso, quem está desviando a luz é o aglomerado como um todo. Então eu olho para as galáxias que estão mais longe do que o aglomerado, né? Então, quando a luz dessas galáxias passa por qualquer outra distribuição de massa, elas vão ser distorcidas e como é essa distorção e a magnitude dela nos permite saber qual que foi a distribuição de massa na lente, tá? Então, como eu disse, a técnica de lentes gravitacionais, ela é sensível a qualquer gerador de campo gravitacional, não importa o que ele é, tá? Mais uma pergunta aqui. Boa tarde, professor. Obrigado pela apresentação. Essa imagem aí, ela também tem outras galáxias aos arredores, certo? Uhum. Por que eu não consigo ter essas regiões azuis nessas outras galáxias, nesses outros aglomerados? Tá, eu acho que eu não entendi a sua... Porque ali no centro tem a região azul e rosa. Mas por que na... Tá. Calma lá. Você está falando dessa imagem? Sim. Tá, vamos lembrar o seguinte. Imagem de verdade, o que você enxerga, nosso olho é capaz de enxergar, é essa parte aqui em preto, que é... Deixa eu voltar a uma anterior. Não voltar, e adiante. Aqui. É isso aqui. Sim. Então, quando você aponta o telescópio, na verdade, essa imagem é colorida ainda, é uma combinação. Mas, enfim, é uma combinação de filtros que a gente consegue enxergar. Então, quando você aponta o telescópio para o céu, é isso aqui que você vê. Aí, o que acontece? Aquela imagem lá é uma combinação. Aqui tá bom. Não. É uma combinação. Então, em rosa é o que eu olho com o telescópio de raio-x. Então, se eu bota lá, aponta o Chandra ou o XMM, você vai ver essa nuvem aqui, nesse formato. Aí a gente sobrepôs. Aí você vai lá, mede ali o efeito de lentes gravitacionais, faz essas curvinhas de nível, que você pode transformar também nesse borrãozinho de azul, combina. É isso que a gente está vendo. A gente não enxerga, infelizmente, nem a parte rosa nem a parte azul. Tá, entendi. E essa região azul, além da interação gravitacional, tem outros fundamentos físicos que eu consigo obter daí? Outras propriedades físicas? Tá, vamos lá. Então, num processo de fusão, né, como eu disse, você está fazendo ali, você está fazendo as partículas colidirem. Eu me concentrei mais aqui em falar na colisão de matéria escura, porque é coisa mais exótica e tal. Mas, de fato, você tem ali gás colidindo e galáxia não tem, como eu disse. Mas os usos que a gente tem, as interpretações que a gente tem para esses aglomerados pós-colisão, eles vão muito além só de você investigar propriedades da matéria. Então, por exemplo, a gente estuda aqui propagação de choque no gás. Então, você tem gás de dois aglomerados sendo jogado um no outro com velocidades muito grandes. Então, vai ter uma onda de choque que vai se propagar. Então, esse é um outro fenômeno que a gente consegue estudar, por exemplo. Mas todos esses fenômenos, eles são fenômenos relacionados a
todos, mas eu só falei um, né? Enfim, esse fenômeno é relacionado à física bariônica. Então, é física de bário. Então, assim, você pode abrir lá um livro de física e usar as equações para descrever, né? Então, isso é um exemplo de ciência que se faz com o aglomerado. Mas nessa conversa, eu me concentrei mais no mais exótico, que é o uso para determinar a propriedade de matéria escura. Mais uma perguntinha aqui. Boa tarde, professor. Parabéns aí, obrigado pela palestra. Obrigado. Eu fiquei com uma dúvida nessa questão do que você capta com esse imaginamento. Você mostrou um artigo que você simula como retrocedendo no tempo, né? E o que você consegue com essas imagens, assim? O que você capta fisicamente? Velocidade ou algo assim? Para poder fazer esse throwback que você fez lá no artigo. Tá, boa pergunta. Veja bem, eu vou falar aqui do meu campo, porque obviamente é o que tem mais interesse, mas o que eu vou falar serve para muitas áreas de astronomia. Então, o esforço observacional, ele anda lado a lado com o esforço computacional. Então, para estudar esses sistemas aqui, primeiro a gente vai lá, faz as observações e retira e analisa todos os dados observacionais. Desses dados observacionais, o que a gente pode tirar, por exemplo? A distribuição de massa dos aglomerados por lentes gravitacionais. Eu posso tirar aqui a morfologia do gás, temperatura, eventual presença de choque, né? Posso tirar também a distribuição espacial de galáxias. Beleza. É o máximo que eu posso fazer com observação. O que aconteceu antes, o que aconteceu depois? Só especulação a partir dos dados observacionais. Aí o que acontece? Aí vem o esforço da computação. Então, eu uso essas informações que eu tive, que eu obtive observacionalmente, e a partir delas eu construo simulações, né? Então, seria como se fosse são condições de contorno para simulações computacionais. Então, a partir dessas condições de contorno, eu executo ali a simulação e aí eu posso saber, por exemplo, uma grandeza que eu falei que é muito importante, que é a idade da fusão. Se você olhar para isso aqui, você ou qualquer pessoa, você não sabe dizer quando isso aconteceu. Aliás, eu te digo mais, nesse caso do aglomerado Bala, está meio gritante que as coisas já aconteceram. Mas quando você olha, você faz a observação de um sistema, né? Você vê dois aglomerados ali, seja no óptico, seja no raio-x. No óptico você não vai ver nada, né, de interação, enfim. Mas em raio-x, por exemplo, você sequer sabe se a colisão já aconteceu, como nesse caso, ou se ainda vai acontecer, né? A gente consegue dar melhores palpites quando a gente usa simulações computacionais de acompanhamento, mas essas simulações não são feitas às cegas, elas são feitas com as condições de contorno que a gente tira das observações. Quanto mais observações, melhor. Quando você pode observar também em rádio, Sunyaev-Zeldovich, que aí você vai restringindo mais o sistema. Tá bom? Primeiro, parabéns pela apresentação. O senhor tinha dito que nessa primeira imagem, tanto a parte verde quanto a parte azul era matéria escura, certo? Eu não entendi muito bem o que difere, assim, num sentido além da imagem. Tá, a diferença é que aqui nós usamos curvas de níveis e aqui a gente usou escala de cores. Mas eu te garanto que tem a parte azul aqui, a parte magenta aqui no meio, mas enfim, a informação que está aqui é a informação que está aqui. Só que aqui é mais fácil de concluir, por exemplo, como isso aqui é curva de nível. Por exemplo, você pode imaginar, acho que a melhor analogia, você está vendo curva de nível de um terreno, né? Então você olha aqui, as curvas de nível estão ficando cada vez mais próximas aqui e aqui. O que a gente conclui? Se é um mapa de terreno, aqui tem duas elevações, certo? Que é exatamente, essas curvas de nível, elas são de distribuição de matéria. O que está dizendo aqui especificamente? Tem mais matéria aqui no centro do que na borda, certo? Então, para esse tipo de estudo, né, aquilo ali é só para visualização mesmo, ali não dá para fazer muita ciência não. Ciência a gente pode fazer, por exemplo, aqui. Por quê? O que eu tiro daqui? Eu consigo saber o centro,
Tá? A matéria escura, o centro de distribuição é aqui, ou seja, aqui é o centro potencial gravitacional. Tá bom. Então, o que eu posso fazer? Tá, eu posso procurar aqui, olhar nas galáxias, né? E vou comparar, fazer, entre aspas, o mesmo para as galáxias e comparar se essas duas curvas de nível são coincidentes, né? Que é uma outra forma de... eu estou dizendo a mesma coisa que eu disse quando eu me referi a medir os offsets. Aqui eu estou falando de maneira mais visual. Obrigada. Nada. Tudo bem, professor? Muito obrigado pela aula. A minha pergunta é se a gente já conseguiu acompanhar essa colisão, tipo, um antes, durante, depois, ou a gente só consegue pegar depois que a festa já aconteceu? Bom, acompanhar se acompanha por simulações. Agora, o que você me perguntou, sim. No caso de um específico, o aglomerado bala. Não adianta, chegamos tarde, já aconteceu. Né? Agora, você pode fazer é procurar outros sistemas em diferentes estágios. Né? Então, anticolisão, pós-colisão, mas aí tem todos aqueles desafios que eu te falei. Né? A gente tem que saber a idade. Né? A idade não é só quanto tempo colidiu, é quanto tempo falta. Né? Mas isso é muito pouco trivial. Então, assim, mesmo com... E eu te digo, não é que a gente... Não é pelo fato da gente conseguir fazer essas simulações que a gente vai ter essas respostas. A gente pode afirmar com uma certeza maior, mas ainda com as limitações que a gente tem, não é 100%. Tá? Então a resposta para ti é sim, basta eu olhar outros sistemas em diferentes estágios. Só uma outra pergunta rapidão. Como quero caçar essas colisões? Como é que eu faço? Eu vejo estou observando outra coisa, observo uma anomalia, um número sai errado ali, eu falo, uai, tem algo perto... Isso aí funciona o pessoal do sistema solar, porque o sistema solar, os eventos são raros. Aqui não. O que você faz é o seguinte, você vai para... como eu disse, né, o gás é o ente que sofre os efeitos mais dramáticos. Né? Então o que você faz? Você vai mapeando o universo em raio-x e você vai procurando por morfologias exóticas. Porque se o aglomerado fosse relaxado... Deixa eu voltar aqui. Se o aglomerado é relaxado, se você faz ali uma curva de contorno para o gás, você vai encontrar isso aqui, ó, tudo bonitinho. Né? Aqui não está em curva de contorno, mas dá para imaginar que a curva de contorno está toda bagunçada. Então não é o único, mas é um dos jeitos mais eficazes de identificar essas colisões. Não são eventos que a gente chama de transientes, porque transiente é o pessoal do sistema solar. Você tira uma imagem agora... No dia seguinte, no ano seguinte, você já vê o objeto aqui. Não, aqui você não adianta. Não. Escala de tempo é muito maior. São gigantes. Obrigado. Nada. Só mais uma pergunta. Obrigada pela palestra. Eu queria saber, com relação ao gás, se a colisão entre os aglomerados não afetaria o gás e isso, portanto, afetaria talvez a evolução das galáxias. É uma pergunta boa para a qual a gente não tem resposta. Que é justamente isso, uma pergunta inteligente, porque é o seguinte... Esse gás ele é muito quente, né? E o que acontece? Você está fazendo um gás... O gás quente de ambos, ele está passando... Ele está, assim... Você está cortando... Os aglomerados estão passando um dentro do outro e... Juntamente as componentes gasosas e todos os efeitos. O que eu não citei, né? Só mencionei, mas assim, você tem pode ter ondas de choque fortíssimas se propagando num gás, né? Como você está com uma pedra com força no lago, vai a onda se propagando. Então, hoje, nesse presente momento, a gente não sabe qual que é o efeito dessa passagem desse gás quente na evolução das galáxias. Então, tem trabalhos muito dissuantes na literatura, estudando sistemas específicos. Então tem trabalho que diz, não, esse gás quente aí ele faz a atividade estelar das galáxias diminuir. Outros, por algum motivo que eu não sei explicar, diz que aumenta. Em outros, não, ela continua constante. Então a chave para a gente responder essa pergunta está naquela lista de desafios que a gente tem para resolver. Então, se eu conheço, por exemplo, a idade da fusão, né, eu consigo comparar sistemas diferentes. Porque esse é o problema. Eu não sei, quando eu olho um sistema, né, não tenho uma confiabilidade muito grande na idade para poder comparar, para poder ter uma escala de tempo que me permita chegar a essas conclusões. Então,
resposta para essas perguntas vai vir quando eu aumentar a amostra e prover essa informação. Rogério, última pergunta bem curtinha aqui. Boa noite. A gente estuda muito a parte de universo, colorindo o universo, de certa forma, de acordo com a sua temperatura, vamos dizer assim, né? A parte eletrotérmica, vamos dizer assim. Esse choque que você está mostrando aí, ele também é ligado a isso? A gente pode dizer que essa parte branca ela é mais escura, essa parte azulada já é menos quente e por aí vai? Bom, obviamente, quando você está... O gás quietinho no aglomerado isolado, ele já é quente, por isso que ele emite raio-x. Quando acontecem essas colisões, obviamente a temperatura dele vai aquecer também, né? Mas eu vou entrar numa coisa um pouco mais complexa, inclusive não é exatamente a minha área de pesquisa, mas tem algumas situações que, veja bem, às vezes tem um aglomerado que é um aglomerado menor, né? Que o gás dele é um pouquinho mais frio, é menos quente, vamos dizer, mas a gente fala mais frio por comparação, né? Então, aí, quando tem essa interação, né? Tem ali, forma-se uma morfologia bem conhecida que a gente chama de frente fria, né? Que exatamente, pela geometria que aconteceu a colisão, o gás está preservado, né? Eu não sei te dizer, né, no bullet cluster, eu não tenho essa no aglomerado bala, se eventualmente uma parte aqui sim eu sei, porque uma parte aqui o gás está mais frio mesmo, mas em linhas gerais você pode pegar dessa imagem aqui que essa parte branca é mais quente, mas eventualmente tem alguma tirinha aqui, alguma coisa que ele é mais frio, mas porque ela é inicialmente menos quente. De maneira simples. É isso, vamos agradecer o Rogério novamente. Obrigado.